Oi, pessoas! Vocês estão joia? Bu, de novo, né? Apareci aí com mais uma mudança. Quem tá me ouvindo somente vai ter que ir lá atrás do episódio em vídeo, tá? Seja no YouTube, seja no Spotify. Pra quem tá me vendo, pois é, mudanças, né? Então bora lá começar esse podcast. É muita enrolação que eu preciso fazer minha janta. Olá, pessoas! Eu sou a Alana Pamplona e é um prazer receber vocês aqui nesse grande divã virtual. Pausa pro cachorro aqui ajeitando a cobertinha dele. Nesse grande divã virtual pra gente desabafar, reclamar e rir dessa vida na qual o manual foi destruído junto com os dinossauros. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda sessão de terapia. Ai, gente, olha, esse episódio, ele tá um pouco mais roteirizado de novo. Voltamos aos episódios roteirizados. Mas, assim, vou tentar trazer o máximo de naturalidade aqui, porque eu não consigo. Descobri que é complicado demais, assim, pra eu seguir um roteiro certinho e falar exatamente aquilo que eu escrevi. Mas, assim, de toda forma, o tema desse podcast é um pouco tilelê, tá? Eu tô um pouco tilelezinha das ideias. Tô dando papo pra maluco. Tá meio assim. Por que eu falo que tá tilelê, né, gente? Porque assim, eu acho que a gente não tá sabendo viver a vida direito. Não sei vocês, mas às vezes eu tenho isso pra mim, assim, sabe? Tenho tido. E tenho percebido algumas outras pessoas também nesse comportamento. Comportamento que eu tava tendo e tô tendo ainda. Não acho que eu não vou me dar alta 100%, não. Vocês já tiveram essa impressão, assim, de que às vezes vocês estão colocando condição demais pra viver? Pra viver uma coisa boa? Pra viver a vida? Vamos colocar assim, pra viver a vida, de forma geral? O que é a vida? A vida é uma maravilha. O que é a vida? É uma maravilha. A gente tá colocando condição demais nas coisas. O que eu quero dizer com isso? Quando você para e fala assim, Ai, nossa, vou ser mais feliz na minha vida quando eu fazer tal coisa, ou quando eu estiver em tal lugar, ou quando eu sair da minha empresa, ou quando for sexta-feira, ou quando eu tiver com mais peso ou menos peso. que isso me consumiu por um tempo, sabe? E eu tô vendo que tem consumido algumas pessoas ao meu redor. Amigos, colegas, conhecidos, assim, de forma geral. E eu ainda dou, às vezes, algumas explicações, tipo, Tipo assim, não é que eu não sou feliz agora, é porque quando tal coisa acontecer, eu vou estar mais feliz, eu vou ser mais feliz. Vou deixar pra fazer isso depois, quando eu tiver tal coisa. pra quem não sabe, eu acho que todo mundo aqui já sabe, que eu morei no Canadá durante 2 anos. Tem pouquíssimas pessoas que me conhecem há menos tempo que isso. E que não acompanharam essa fase minha lá. Mas eu morei por 2 anos no Canadá. E eu coloquei muitas coisas como empecilho pra eu viver lá. Só vou viver ou fazer tal coisa quando eu tiver uma documentação X, ou quando eu estiver morando em tal lugar, ou quando isso acontecer. Surpresa pra vocês, muita coisa não aconteceu. Não aconteceu e eu não realizei algumas coisas que eu queria. Exemplo de uma delas, pegar o trem que sai de Montreal, que é de um lado do Canadá, e ir até Vancouver de trem, que é do outro lado do Canadá. Eu nunca fiz essa coisa assim. Tá aí, ficou. Fiquei adiando. Não fiz. E o que acontece? Não volto pro Canadá tão cedo. Por quê? Porque, né, primeiro, falta grana. Segundo, não acho que vale tanto mais a pena assim pra mim. Eu tô com um pouco de ranço do Canadá. O Canadá não foi muito com a minha cara, né? Mas eu tava fazendo isso demais. E eu vejo muitas pessoas colocando muitas condições pra viver algumas coisas. Então, assim, já vamos parar com esse surto? O que acontece, né? Vamos voltar um pouquinho mais à história. A história do Canadá foi do seguinte: eu estava num fogo no do caramba para sair do país. Eu não queria mais passar um ano novo no Brasil. Por que disso? O último ano novo que eu tinha passado, alguns dias depois, meu pai veio a falecer. E eu coloquei na minha cabeça que eu não iria mais passar ano novo no Brasil, eu não queria mais fazer essa virada, principalmente, né, passar ali Natal e Ano Novo em ternas tupiniquins, não queria. E aí, no primeiro ano, depois do falecimento do meu pai, eu estive fora, foi quando eu consegui viver, de fato, meu luto. E já no segundo ano, eu bati o pé, não. Eu vou me embora desse país aqui, não quero ficar mais no Brasil. E não foi uma coisa tão do nada quanto parece. A escolha do Canadá foi meio do nada, foi uma escolha de 2 meses, eu planejei tudo, vendi tudo que eu tinha aqui e me mandei. Porém, essa questão de ir embora e de morar fora era uma coisa que começou lá em 2018. Então, eu sempre tive muito essa vontade de ir embora do país e de morar fora. E quando eu falo ir embora, não necessariamente é uma coisa assim, permanente, tá? Eu já tinha consciência de que eu queria ir embora e que eu iria voltar depois, mas sabe-se Deus quando. E eu coloquei muito essa condição pra mim. Ah, não, eu vou ser 100% feliz morando fora somente, e quando eu estiver fora eu vou fazer minhas coisas, vou viver minha vida, e é isso. Fiz meu planejamento de 2 meses, sim, mas fiz meus planejamentos. Peguei minhas malinhas e fui embora.
Cheguei no Canadá e eu fiquei 6 meses desempregada. E até arranjar um emprego foi um pouco complicado. E ainda assim, depois de arranjar emprego, continuou complicado por conta de documentação. Eu estava aplicando para vistos, enfim. Durante 2 anos, eu fiquei nessa pilha de que, vou fazer tal coisa, vou viajar para outras províncias, vou ir para Toronto, porque eu morava em Montreal. Vou ir para Toronto, vou ir para Ottawa quando eu estiver mais tranquila, quando eu estiver mais tranquila de grana, quando eu estiver mais tranquila com os documentos, quando eu tiver tudo certo, quando a minha empresa fechar o contrato e me dar o visto. Gente, plot twist. Me esculhambaram para um caramba, me demitiram e eu nunca peguei o meu visto de trabalho. Tudo bom? Tá bom pra vocês? Conclusão, tive que voltar pro Brasil correndo, porque eu não iria ficar lá ilegal. No final das contas, acabou que várias coisas minhas eu vendi praticamente a preço de banana, várias coisas ficaram por lá, várias coisas eu doei, várias coisas acabou que eu fui perdendo pelo caminho. E muitos momentos que eu poderia ter vivido no Canadá, eu não vivi, porque eu estava com a cabeça lá na frente. E isso acabou comigo um tanto, porque hoje, às vezes eu olho pra trás e fico assim, cara, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, mas não. E voltando para o Brasil, isso aconteceu de novo. Eu fiquei muito com a cabeça de que eu iria voltar pro Brasil e que eu iria ficar o menor tempo possível, que eu iria passar 1 ano, talvez 1 ano e meio, e olhe lá, e eu ia dar um jeito de ir embora de novo. Só que as coisas não são muito bem assim, né? Eu poderia, sim, fazer um planejamento mirabolante, mas que ia acabar com o meu mental do hoje para conseguir guardar mais dinheiro para ir embora o mais rápido possível. Só que o que acontece quando a gente sai do país, e eu posso falar isso por eu ter morado 2 anos fora, apesar de ser pouco, é que tem muita coisa quando a gente tá fora, a gente sente saudade. A gente sente saudade dos amigos, a gente sente saudade de alguns rolês específicos que são da nossa cidade. A gente sente falta. É isso. E teve muita coisa que eu não valorizava enquanto eu estava aqui, antes de ir pra fora. E nessa volta, depois da ficha cair, de pensar bem que, pô, eu preciso aproveitar melhor a minha vida aqui, eu comecei a fazer alguns rolês por BH, por Contagem, e comecei a me permitir viver um pouco mais aqui e tentar tirar um pouco essas condições que a gente coloca. E as condições, elas ainda estão muito ativas, a ponto de que, assim, tem muita coisa que eu ainda me coloco numa condição. E eu falo que não, eu só vou ser 100% feliz quando eu estiver fora, quando eu estiver morando na Europa. Só que o que eu acho que mais tem valido a pena é eu tentar aproveitar esse momento aqui, saindo com os meus amigos, vindo morar no apartamento, que, de novo, financeiramente, racionalmente falando, por um lado, seria muito mais vantajoso morar com a minha mãe. Porém, o meu mental, ele estava muito prejudicado. Quem já morou sozinho e teve que voltar a morar com os pais, entende muito bem dessa situação. É complicado. A gente já ganha uma independência que a gente não quer perder essa independência. Uma liberdade para fazer as coisas, para fazer o que quiser, e isso é muito complicado quando a gente volta. E pensando no meu momento de agora, até porque eu não sei o dia de amanhã, eu vim para esse apartamento com cacau e mobiliei ele praticamente todo do zero. Algumas coisas eu peguei da casa da minha mãe, algumas coisas eu já tinha no meu quarto antigo lá na casa dela, mas praticamente eu mobiliei um apartamento do zero e vim pra cá. Mas eu me arrependo zero de ter feito isso. E eu estou me arrependendo zero de estar fazendo vários rolês, e rolês que às vezes até mesmo em Montreal eu já não estava fazendo, porque eu achava que minha vida lá estava garantida. Eu achava que o meu tempo lá estava garantido, que mesmo se eu não fizesse aquilo naquele verão, eu ia ter outros verões pra fazer. E a realidade não foi essa. E isso pra mim tem sido muito difícil, porque eu sou uma pessoa que eu sempre tô tentando escolher a melhor opção. Isso já foi muito tema da minha terapia, principalmente há alguns anos atrás. Eu sempre tô tentando buscar a melhor opção de migrar, a opção mais fácil de migrar, a opção mais fácil de conseguir um documento, e a melhor opção que tenha mais probabilidade de dar certo. E em vários desses cálculos, desses pensamentos, eu quebrei a minha cara bonito. Então, assim, gente, a mensagem de hoje é muito simples, tá? Viva a sua vida, aproveite sua vida, não fique esperando coisas acontecerem, contando com que coisas aconteçam, mesmo coisas que às vezes dependam de você. Sei lá, Vou deixar pra tirar carteira depois que eu formar na faculdade. cara, se você tiver condição, se você tiver um tempo, tenta começar já agora, sabe? Porque, meu filho, você não sabe o que pode acontecer. Às vezes pode ser uma oportunidade boa, pode ser uma oportunidade ruim que vai acontecer na sua vida, que você não sabe. Eu vou deixar pra viajar. Nossa, aquela história de que eu vou deixar pra viajar quando aposentar. Meu amor, você acha que com que energia você vai viajar quando você aposentar? A gente já não tá tendo energia agora, né, Cacau? A gente não tá tendo energia. Galera aí, ó, de 25, 30 anos, 35, tá assim, tô morta, tô cansada, não tô aguentando nada. Dá um rolê, tá morrendo. Meu Deus do céu, velho. Dá um rolê ali, bebe 3 cervejas, tá cansado. Aí, sério que você vai deixar pra você viajar?
quando você aposentar. Com que energia? Eu quero só ver. Ah, vou deixar pra me relacionar depois que eu arrumar minha vida. Querido, que vida que você vai arrumar? Porque assim, as coisas, acontecem. Você tá me despindo aqui, rapaz. E a gente não sabe como que vai ser, a gente não sabe o dia de amanhã. Gente, eu tô vivendo Belo Horizonte, tenho vivido Belo Horizonte da maneira que eu consigo. Eu tô achando até pouco, porque tem uns rolês que eu tô morrendo de vontade de fazer e eu não tenho companhia pra fazer, eu tô quase indo sozinha. Galera de BH, eu tô doida pra ir no Pato Pigali da vida, voltar no Pato Pigali, numa baladinha latina. Tô sem companhia, se alguém quiser ir comigo. E realmente, tem vezes que eu fico assim, caraca, velho, eu queria tanto tá dando esse rolê, não tem um fé da mãe pra dar. E isso é outro ponto também. A gente fica colocando condição até pra dar rolê. Porque quando eu tava fora, e falaram isso comigo, me abriram o olho pra isso, e eu mesma me abri o olho pra isso também. Porque quando eu tava fora, eu dava rolê sozinha. Ia pros lugares sozinha, aqui também. Mas lá eu acho que mais ainda. Quando eu tô viajando, então, nossa, pai, não, o quê? Eu conheço a cidade inteira sozinha, dou uma volta. Aí aqui apareceu um negocinho ali, um showzinho, um festival, não sei o quê. Vou deixar de ir porque eu não tenho companhia. Falta de vergonha na cara, né? Então, assim, tem que melhorar isso aí ainda. Tô voltando a pegar o ritmo, mas acho que Papo Pigali ainda não animo muito em balada. Show eu anime sozinha, tranquilamente. Balada sozinha eu acho meio broxante. Né? Enfim, estamos trabalhando aí pra isso, pra melhoria disso aí. Mas assim, gente, não vamos colocar muita condição, não. Vamos colocar muita condição, não, porque a gente não sabe. Estou me permitindo viver aquilo que eu consigo viver aqui, no máximo. Tô tentando fazer algumas viagens. Vou começar a viajar com a minha moto agora. Tô super feliz com isso. Porque, assim, que se aparecer uma oportunidade pra eu ir pra Europa amanhã, meu amigo, eu não olho pra trás. Eu não penso duas vezes. E aí, se eu fizer um trem desse, e aí? O que acontece? Vou ficar aqui remoendo, porque eu passei quase um ano em Belo Horizonte. Não aproveitei tudo que podia, não consegui ver os negócios tudo. É isso, a vida tá acontecendo. E aí você vai voltar daqui 2 anos, o lugar que você queria ir já tá fechado. A pessoa que você queria ver já se mudou, já casou, já tá tendo filho, a vibe é outra. E aí? E tá tudo bem a vibe ser outra, tá? Tá tudo bem, vão ter outros lugares, sempre vai ter coisa pra fazer. Só que se você quer realmente aquilo, se você quer realmente, genuinamente ser feliz, seja feliz. Não fique colocando tanta condição, tá? Se você quer realmente fazer alguma coisa acontecer, faça aquela coisa acontecer e para de ficar reclamando e colocando condições e dificultando para as coisas. E isso, eu não queria falar nada não, mas isso vale para várias coisas, inclusive questão de saúde também, tá? Fica aí as diretas aí da vida. Fica as diretas de relacionamento aí também. Vontade de marcar um arroba até coça. Né, Ana Luiz? E né, Alana também. Gente, tudo que eu falo aqui no podcast, quero deixar bem claro pra vocês. Eu volto e eu ouço. E aí depois eu fico assim, gente, olha só, meu conselho é bom, né? Pois é. Vocês estão achando o quê? Que eu tô aqui, que eu tenho a vida toda resolvida? Não tenho. Isso aqui são resoluções que aparecem na minha cabeça e que eu cuspo, e aí amanhã eu esqueço, e aí depois eu tenho que ouvir de novo. Ai, meu Deus, talvez eu esteja ficando um pouco louco, um pouco senil. Talvez. Então é isso, tá, gente? O que eu quero deixar pra vocês é que, assim, planejem sua felicidade, planejem seu futuro, mas tenham um pezinho no chão aqui também. Não deixem de aproveitar esse momento, tá? Quando eu falei aqui que eu tava dando papo pra maluco, porque uma pessoa que passou pela minha vida falava muito isso, que era pra eu curtir o momento, aproveitar o momento, dar o valor a isso aqui, riponga do caralho. Mas, tô dando razão pra maluco, porque de fato, que as coisas passam, as coisas acabam. Tá bom? Então planeje, mas não esqueça de viver o que estamos tendo aqui. E vamos parar de reclamar das coisas. O pessoal tá reclamando demais. Tem coisa que dá pra reclamar, mas todo dia é uma reclamação. Nossa, tem gente que eu sigo no Instagram que eu tô quase mutando a pessoa. Todo santo dia é um meme de reclamação. Todo santo dia. Que eu não tô aguentando mais. Meu Deus do céu, viu? Você pare. Se essa peruca coube na sua cabeça... Falei que peruca, é touca que se fala, né? Mas se encaixou aí, fique sabendo que é com você mesmo que eu tô falando. Você para com isso. Meu Deus do céu, que astral ruim que você tá trazendo pro ambiente. Misericórdia. Reclamar uma vez ou outra de umas coisas é normal, a gente reclama. Igual eu aqui tô reclamando de você reclamando. Mas vamos tentar trazer um positivismo. Vamos tentar aqui, ó, trazer umas frases positivas. Vamos fazer igual a Rihanna. Rihanna fala assim, finge. Finge até você conseguir. What do you do on those days that you don't feel that confident or fearless or powerful like you did out there? Pretend. Fake it? Yeah. Until we make it? I mean, why not? It's either that or cry myself to sleep. Porque pelo menos a gente tenta atrair alguma coisa. A Anitta também falou isso, né? Eu acho que não, mas eu tenho que dizer que sim, pra gerar uma energia boa aqui. Então
Então é isso, tá, gente? Vamos acender seu incenso, acenda sua vela. Eu tô com uma vela acesa ali, ó. Da Minerva, vela boa, menino, de maçã, canela, coisa maravilhosa, uma delícia. Me conta aqui nos comentários rolês que vocês estão planejando fazer esse ano. Vamos colocar aqui, ó. Já passamos da metade do ano, assim, já tá em agosto, o ano tá quase acabando. Aí depois você fala, ai, não cumpri minhas metas. Pois é, não tá vivendo os negócios direito. Então coloca aqui, pra mim, coisas que você tá planejando fazer pra esse ano, no curto prazo. Quero coisa do longo prazo, não. Porque depois você morre daqui 6 meses, não chegou lá pra fazer. Ai, que vibe boa que eu trouxe pro final do podcast. Gente, é isso, tá bom? Me siga nas redes sociais, Alana Pamplona. Deixa seu like aqui, vai lá, avalia no Spotify, dá um curtir aqui no YouTube. Sei lá na onde mais você tá ouvindo esse negócio, faz o que tiver que fazer, tá bom? Um beijo pra você, tchau! Gente, esse podcast foi editado por mim, Alana Pamplona. Beijo! Uau!